Oi, pessoal! A história de hoje vai ser um pouquinho diferente. Em homenagem ao nosso aniversário de 1 ano que tá chegando aí. Inclusive, vai ter uma comemoração presencial em Sydney no dia 31. Olha lá no nosso Instagram que as informações estão todas lá. A gente resolveu trazer aqui pra vocês uma história que saiu no nosso feed de apoiadores. Se você ainda não é apoiador, o link tá aqui na descrição desse episódio. Lá você vai conferir histórias mais cabeludas, mais polêmicas, mais secretas. Essa é uma história muito importante, muito legal. Pode ter um gatilho aí, porque a gente vai falar um pouco sobre sexualidade. Então, se você se sentir desconfortável, pausa e muda de história. Mas espero que vocês gostem. Fiquem aí com a gente. Beijo! Oi, Keila hoje aqui para contar uma história especialmente para vocês. Quando eu li o e-mail, eu fiquei um pouco tensa, porque o assunto é algo que passa por todos e todos, todo mundo. Não tem nenhuma diferença, né? Eu vou falar aqui nesse episódio sobre sexo. E isso não é um spoiler, porque vou contar algo específico sobre a experiência de um homem. É muito difícil a gente receber histórias de homens. Então, eu coloquei o nome dele aqui de Igor e vou contar a experiência que ele teve e que ele quis compartilhar com a gente, porque ele sabe que muitos homens passam por isso, mas não falam. E ele também tem muita vergonha. Então ele acha que só conseguiria falar de uma maneira anônima. E aí ele queria que isso fosse aberto, né, no Telegram, em algum lugar que as pessoas pudessem falar sobre isso. Então eu vou pedir para vocês, né, quem escutar essa história, achar que tem alguma contribuição a fazer, alguma reflexão, ou quiser, né, falar disso lá no Telegram, pode ser que apareçam perspectivas e é em busca disso que o Igor tá. Claro que o nome dele não é Igor, né? Ao contar essa história, tá bom? Então vamos lá. Mas então, eu conto ou você conta? Hoje, o Igor tem 35 anos de idade. E tudo começou quando ele ainda tinha 10. Nessa época, o Igor ficava em casa sozinho depois da escola. Ele chegava umas 3h30 em casa e a configuração familiar dele era daquelas assim: o pai foi comprar cigarro, né, na época que a mãe dele estava grávida, nunca mais voltou. Ele não tinha nenhuma informação desse pai. E quem passava o olho nele ali às vezes era a vizinha do mesmo quintal, Dona Cícera. Então era mais ou menos assim: o Igor morava numa cidade bem pequena, ele voltava da escola, ia sozinho para casa, e aí no quintal que ele morava tinha a casa da frente, que era um de 2 cômodos, onde morava ele e a mãe. A mãe trabalhava muito, Dona Rosa. E aí na casa de trás, ela era, como eu posso dizer? Tinha um nivelamento no quintal, então a casa era um pouquinho mais alta. Quando ele chegava da escola, dava para ouvir então o barulho do portão, e aí de vez em quando a Dona Cícera aparecia ali e falava oi, né, tal, vai almoçar. A mãe dele já deixava comida no micro-ondas, tudo muito certinho assim da rotina dele, né? Então não era uma criança que ficava completamente sozinha num lugar assim, negligenciado, né? Não, a vizinha estava sempre por perto, então quando ele precisava de alguma coisa, ele estava por lá, ela estava por lá. E aí eu perguntei pro Igor como que era isso, aí ele falou, por exemplo, uma vez ele chegou da escola, foi tomar banho e o chuveiro queimou. E aí ele não conseguia fazer o chuveiro ficar quente e ele chamou a Dona Cícera. Então ela estava sempre atenta a ele, né? Se ele chamasse, se ele precisasse de alguma coisa. Então, como era de costume, ele voltou da escola, abriu o portão, fez aquele barulho. Dona Cícera cumprimentou ele ali e passou. Ele falou que nesse dia ele comeu sucrilhos, ele gostava muito de sucrilhos, fez ali uma tigela e depois que ele comeu, ele deitou no sofá. E ele deitou meio que de bruços assim, sabe? Deitado de barriga para baixo. E aí ele falou que era como se o corpo dele fizesse um negócio estranho, uma espécie de formigamento, mas era uma coisa boa, que começava embaixo, assim, perto da barriga e ia subindo, como se quase uma cócega. Eu pedi pra ele detalhar bem aqui. É difícil a gente receber histórias de homens, né? Então eu quis perguntar várias coisas pra ele, a gente trocou vários e-mails pra entender como ele compreende essa experiência, né? E foi assim, ele sentia essa coisa no pé da barriga, como se fosse uma cócega e ao mesmo tempo tinha um formigamento e como se fosse uma explosão, assim, uma carga, sabe, de energia, assim, no corpo dele.
E ele falou que ele ficou sem entender, mas ele não conseguia sair dali. Ele ficou ali mais um tempo, mais um tempo. E aí, ele não sabe quanto tempo ele ficou ali, a mãe dele chegou, perguntou se ele não tinha tomado banho e tal. Ele levantou, ficou com vergonha e foi tomar banho. E no banheiro, ele percebeu que estava saindo alguma coisa ali do pênis dele. O Igor disse que ele nunca tinha conversado com ninguém sobre relação sexual. Que os meninos da escola sempre falavam coisas do tipo assim: Fulana é gostosa, eu pegaria fulana, deixaria ela de 4, eu vou meter em não sei quem. coisas assim, com esse vocabulário. Na cabeça dele, ele falou que imaginava a coisa só acontecendo, mas nunca se questionava, né? Eu acredito que para os homens, né, de uma maneira geral, é uma coisa, essa introdução, né, no mundo do sexo, né, não vou nem dizer de sexualidade, mas no mundo sexual, né, da prática sexual, seja algo muito enigmático. Claro que hoje, com a internet e todas essas coisas que a gente vê por aí, a gente tem muito mais informação e é bombardeado até precocemente, né? E esse é o ponto que o Igor aponta aqui. Ele acha que aconteceu de uma forma muito precoce, né? Ele tinha 10 anos, os coleguinhas tinham a mesma idade, então eles brincavam muito na escola de tazo. Não sei se vocês vão lembrar, tazos era como se fossem umas moedas grandes de plástico, assim, e aí tinha uns personagens, a gente fazia uns montinhos e batia, tipo, fazia uns montinhos, eu não brincava muito, mas eu lembro como é que era. Uns montinhos com vários tazos, sei lá, 30 tazos. E aí você escolhia um pra você jogar e quantos você derrubasse, você conseguia pegar dos seus amigos. Então era uma grande roda, aquelas brincadeiras assim. E ele falou que brincava também de lutinha, de bater, né? Que era uma coisa comum na escola. Ele não era muito do esporte, então ele não gostava de futebol, essas coisas, educação física, então ele estava sempre jogando tazo. E que as únicas coisas que ele ouvia sobre sexo eram esse tipo de coisa, assim. E aí o tempo foi passando. Ele ficou pensando o que seria aquilo, mas não teve coragem de falar para a mãe, nem para dona Cícera. E passou a ser um hábito para ele voltar da escola e ficar deitado no sofá relaxando. Ele falou que na cabeça dele ficava assim: Será que hoje eu vou sentir aquela sensação? Será que... Como vai ser? Ele ficava na expectativa disso. E às vezes acontecia e às vezes não. Até que um dia ele chegou da escola e ele falou que ainda no caminho, chegando em casa, ele já sentiu aquele formigamento e ele colocou a mão assim, foi entrando em casa, a dona Cícera cumprimentou ele rapidamente, ele já entrou. E quando ele viu a dona Cícera, ele falou que deu uma esquentada nele, assim. E ele entrou em casa e foi pro sofá e fez com a mão dessa vez. E aí pra ele falou que foi o ápice, que foi muito melhor, que ele queria fazer aquilo pra sempre, que foi uma sensação muito boa. E aí ele ficou se sentindo assim, né? Ele ficou maravilhoso. E aí seguiu a rotina dele, assistindo televisão, a mãe dele chegou, aquela coisa toda, foi tomar banho. No outro dia a mesma coisa, escola. Ele falou que chegou na escola, só pensava nisso. E quando ele viu, ele estava buscando aquela sensação, quando ele olhava para as professoras, para as tias da cantina, ele percebeu, né, de fato, que ele estava se masturbando. E ele estava muito ansioso para ir para casa. Aquilo foi se tornando um hábito muito comum para ele, então ele chegou em casa num outro dia, e aí ele já fez isso numa outra posição, mais deitado, ele sentou, ele tirou a roupa, ele foi lá com a mão dele mesmo, foi explorando, foi fazendo. Ele falou que nem conseguia fazer 1 minuto, que a coisa já vinha ali, né, a ereção, e ele já ejaculava, e pra ele aquilo era muito bom, e ele não conseguia conversar sobre isso com ninguém. Foi passando o tempo, até que ele entrou numa série, vamos lá, ele estava com 12 anos, ele já estava então na 6ª série. E tinha um rapaz que tinha repetido de ano várias vezes, ele era um pouco mais velho, que se chamava Jean. E aí o Jean batia em todo mundo, o Jean era aquela pessoa que as pessoas tinham medo, ao mesmo tempo queria ser amigo, era uma referência. E ele era uma referência então pro nosso Igor. Até que um dia, né, eles estavam ali brincando, aquele negócio de aula vaga, e ele ficou com vontade de perguntar pro Jean se ele sabia fazer aquilo também, né, se ele tinha alguma dica para dar para ele, porque ele falou que o vocabulário do Jean já era mais avançado do que o dos amiguinhos dele da escola até ali.
E um dia ele teve coragem, ele falou que eles estavam perto ali da entrada do banheiro. Ele falou que não lembra exatamente o que o Jean falou, mas que aquilo que ele disse nesse dia deu pra ele uma certeza que o Jean sabia, né? E, tipo, se ele perguntasse pra ele, ele sabia o que era aquilo, que era masturbação. Ele já tinha escutado essa palavra, tá? Eu tô colocando aqui do jeito que ele escreveu. Acho que porque é um e-mail carregado de vergonha, mas também é um e-mail que vai contando cronologicamente como ele se sentiu naquele momento, naquele tempo em que não tinha internet, não tinha essas coisas assim à mão, né? Ele morava numa cidade menor, isso foi há 25 anos atrás, né? Então era uma outra realidade. E aí ele disse que comentou algo do tipo assim: Ah, você também faz aquilo lá, assim, tal? E aí fez um gesto assim com a mão. E o Jean riu dele, e falou assim: Como assim? Você não deve nem saber fazer. E aí o Igor respondeu pra ele, né? Eu sei sim, eu sinto. E aí quando eu chego em casa, eu faço aqui na escola, eu faço onde eu quiser, eu faço toda hora. E aí o Jean falou pra ele. Ah, eu também. E aí ele falou assim: Quanto tempo você consegue fazer? Né, o Jean perguntou. E o Igor ficou sem graça, assim, tipo, putz, e agora? Se eu falar que eu faço bastante, vai parecer que eu sou fraco, né, que eu demoro pra ejacular, ou se eu falar que eu faço pouco tempo, vai parecer que eu sou muito rápido. Ele falou que deu uma travada, e o Jean falou: Tá vendo? Tá vendo? Você não sabe fazer, porque você não sabe responder, tá pensando aí, João, tal, não sei o que, papapá. E aí nessa brincadeira, ele falou assim, Então você faz no banheiro, então vamos lá fazer uma disputa. e eles foram pro banheiro. Cada um entrou numa cabine, e aí o Jean começou a falar pro Igor. E a professora tal? E ele respondia. Ela é uma gostosa. E nisso, cada um no seu banheiro começando a se masturbar. E a fulana de tal? Ah, se eu pegasse ela, eu ia comer ela assim, assim, assado. E foram ali, sem combinar, um instigando o outro. Ele disse que de repente o Jean falou, né, deu uma gemida mais alta ali e tal. E o Igor falou: Ah, tá vendo? Tá vendo? Aí ele falou assim: Tá vendo o quê? Tá vendo o quê? Eu posso fazer várias vezes. Aí o Igor ficou pensando: É bom quando você faz várias vezes ou é bom quando você termina mais rápido? ele ficou ali sem saber como competir com um colega. Hoje ele disse que sabe que aquilo ali não passava de dois meninos que não tinham nenhuma informação, que não sabia se comunicar e que estavam ali explorando o próprio corpo, né, iniciando o prazer sexual da masturbação de um jeito completamente jogado, assim, né? Então, foi isso que aconteceu. Só que assim, gente, eles estavam tão empolgados que eles não pararam para pensar que poderia ter mais gente ali na volta. E aí, depois de alguns minutos e de algumas masturbações, eles saíram do banheiro. E quando eles saíram de dentro da cabine, eles ficaram com vergonha de olhar um pro outro. E aí começaram a se zoar, né? Ah, vai lavar a mão, vai lavar a mão. Ah, eu limpei na parede e tal. Ah, que não sei o que. Ah, você é porco. Ah, você é nojento, que não sei o que lá, não sei o que lá. Lavaram a mão e saíram. Quando eles saíram, a galera começou a gritar: Tá namorando, tá namorando. E o Igor falou que ele ficou completamente tomado por um ódio que ele nunca mais, até hoje, com 35 anos de idade, experimentou. Porque ele pegou e começou a xingar os colegas, falar coisas absurdas. Tinha um lixo assim no pátio, cheio de lixo, resto de comida, coisa assim e tal, porque era no mesmo lugar que o pessoal fazia merenda ali. E ele começou a chutar. E aí veio aquelas tias do portão, a tia do portão, a dona Leda. Igor, o que você tá fazendo? Vamos pra direção agora, que não sei o quê. E ele começou a querer bater na tia Leda, começou a meio que socar ela, assim. Só que como ele era pequeno, ela conseguiu conter, chamou o seu Ed, que também trabalhava ali, né, nas administrações ali da escola. O seu Ed levou ele pra direção, e lá na direção, falaram pra ele: Olha, você tá muito nervoso, a gente não pode te dar nada porque você é uma criança, mas a gente já ligou pra sua mãe tá vindo aqui. E ele não parava de chorar, ele falou assim que ele não lembra tudo, mas o que a mãe dele sempre contou pra ele foi que ele ficou muito vermelho, os lábios dele começou a inchar, provavelmente de tanto que ele batia com força assim a boca, sabe? Quando você tá assim.
com ódio, né, bufando. Falaram pra ele que ele chutou o lixo, que ele tentou bater na tia Leda e tal, então os coleguinhas ficaram com raiva dele. Nisso, ele nem lembrava mais de Jean, o que estava acontecendo em volta, nada. A mãe dele chegou, conversou com a direção lá, e aí falaram pra ela o que tinha acontecido. Ela levou ele pra casa, não falou nada pra ele, o caminho inteiro. Quando chegou em casa, ele viu a dona Cícera. Ela não tava lá na casa dela, longe, né? Ela tava no portão, perto da porta da casa dele, e falou: Oi, Igor, tudo bem? Ele não respondeu, entrou, aí a mãe dele falou, Eu vou resolver, vou levar ele lá embaixo daqui a pouquinho. e a dona Cícera falou, tá bom, fechou o portão ali pra ela. A mãe dele falou, Vai tomar banho. ele foi, entrou no banheiro e viu que o rosto dele estava todo inchado. O rosto como se ele tivesse apanhado. E aí ele tomou um banho e ele não identificava, né? Não sabia dizer na época que o que ele sentiu foi um ataque de fúria, de muita vergonha. Ao mesmo tempo de estar vivendo uma coisa no corpo, né? Que o corpo ainda não estava comportando junto com a cabeça, vamos dizer assim, né? Vamos pensar quando a gente tá ali descobrindo o nosso corpo, a gente vai se tocando e tal, de como é. Tem gente que deve lembrar disso com mais detalhes, tem gente que não. Eu me lembro que, como eu tinha muitos irmãos, eu tinha muita vergonha dessas coisas. A gente sabe, né, que quando você é criança, você tá ali sem supervisão de um adulto, as crianças tendem a fazer isso umas com as outras. E só na faculdade, quando eu fui estudar psicologia, que eu acho que eu consegui me livrar dessa culpa e desses pensamentos. Agora é o Keila aqui falando pra vocês, tá? Espero que também sirva pra vocês aí, essa exposição toda. A gente se sente mal, se sente culpado, né? Não sabe muito bem o que é isso, se deveria estar fazendo isso ou não, ao mesmo tempo é muito bom. E eu lembro que eu fazia, né, num ursinho, num travesseiro, uma coisa assim, tá? Acho que cada um elege o teu próprio objeto. Eu já escutei até gente que faz nos móveis, e aí eu, né, cada um. Eu já não era desse grupo, eu já era do grupo mais soft, né, das coisas mais fofinhas. Eu tô falando assim porque eu acho que é uma culpa que a gente carrega pela falta da comunicação que os nossos pais aí da geração da gente, que nasceu nos anos 90 ou um pouco antes, não tinham, né? Não tinha tato, não tinha comunicação, não tinha educação sexual na escola. Então, e o corpo, ele não precisa disso, né? De que na consciência a gente entenda algumas coisas para ele funcionar, né? Essa parte é fisiológica, é orgânica, assim como beber, comer, ir no banheiro, tomar água, o corpo sinaliza tudo isso, né? A gente sente um negocinho no pé da barriga, a gente sabe que a gente precisa ir no banheiro fazer o número 2. A gente sente umas fisgadinhas ali na virilha, a gente sabe que a gente precisa fazer o xixi, né? De repente você sente um buraco no seu estômago, você sabe que você tá com fome. Você tá falando muito, ou sei lá, faz muito tempo que você não toma água, sua boca seca. Então, assim, é naturalizar também um pouco, né? Isso que o nosso corpo né? O que nós somos. E aí, então, Igor, falando aqui, né, enquanto uma mulher que tá escutando a sua história e contando a sua história para outras pessoas também, acho muito corajoso você contar aqui de como foi com você. E vou seguir aqui até o final e falo mais um pouco. Mas eu realmente fiquei muito feliz de receber o seu e-mail. E aí, voltando ali pra cena em que ele tava tomando banho, e ele falou assim que nessa hora ele segurou assim os testículos com muita raiva e que na cabeça dele só passava assim, que se ele apertasse com muita força o pênis, ele nunca mais ia sentir aquilo, então ele nunca mais ia sentir aquela raiva, só que ele não teve coragem, então ele segurou os testículos assim com muita força, meio que cruzou as pernas enquanto ele tava no chuveiro, sabe quando você faz muita força pra segurar o xixi? Foi tipo assim, que ele tremia, e aí, nisso, a mãe dele chamou ele e falou, Igor, vai logo. Vai logo. Ele saiu do chuveiro e a mãe dele não falou nada pra ele. Aí ele botou a roupa e tal. Ela falou pra ele botar uma roupa de frio, porque tava frio. E falou, A gente vai lá na casa do seu tio. E quem era o tio de Igor? O irmão do pai dele. Ele nunca tinha tido nenhum contato com o pai. E ele também nunca tinha tido nenhum contato com o tio. A não ser quando eles passavam ali onde o tio morava, que era no bairro do lado, que ele tinha uma mecânica. Então, quando eles passavam por ali, a mecânica estava aberta todo dia, de domingo a domingo. A maioria das vezes o tio dele estava ali fora. E a mãe dele falava, Esse é seu tio. E aí o tio dele falava, Bença, tio! e ele falava, bença. E acabou. Ele nunca tinha ido na casa dele, eles nunca tinham conversado, ele não tinha nenhuma relação de afeto, né, com ele. Então, pra ele, a família dele era a mãe dele e a dona Cícera ali no quintal.
Quando ela falou que ia levar ele na casa do tio, ele ficou com muito medo. Na cabeça dele passou coisas horríveis. Que, agora o meu tio vai me bater, com certeza minha mãe vai contar pra ele. E que vergonha, que vergonha. Ele falou que ele sentiu tanto tempo essa tensão no corpinho dele, né, gente, 10 anos de idade, que ele ficou uns dias com a sensação de que ele tava doente mesmo. Com o corpo dolorido, assim, sabe? A cabeça bem pesada, dor de cabeça. E aí, quando eles foram, né, chegaram lá na casa desse tio, a mãe dele bateu palma lá, chamou o tio, o nome dele era Felipe, e falou, olha... Eu quero que você converse com o Igor. E aí ela entrou, e o Igor ficou no corredor da casa, ele não entrou também. Ele ficou ali no corredor, sentado, aí o tio chamou ele e falou exatamente assim. Ô menino, para com isso. Eu sei que você não tem pai, mas é que isso vai te dar espinha na sua cara. Vai deixar o teu braço torto. E se você ficar se tocando demais aí, ó, vai acabar ficando frouxo. Homem de verdade não faz essas coisas. Abriu a porta e chamou a mãe do Igor. Pronto, já falei com ele. Gente, essas 3 frases, né, que tem esse tom repressor, totalmente de desinformação e diria também tosco, mostra, assim, como foi ruim, né, para o Igor ter ouvido aquilo depois de toda a situação, né, a vergonha que ele tava. E ele falou que quando o tio falou isso pra ele e já na sequência chamou a mãe dele, ele sentiu um alívio, tipo, já foi. Ele não raciocinou, refletiu, tipo assim, nossa, meu tio tá sendo escroto. Não, ele não tinha repertório, né, gente, suficiente pra entender tudo que tava acontecendo ali. E aí, agora, né, colocando aqui nas minhas palavras, muito triste, né, porque ficou um tom de ameaça, de censura também, né. Eu acho muito triste a forma como os meninos, aqui, porque na época ele era um menino, são introduzidos, né, escutam pela primeira vez sobre o próprio corpo, que é através da ignorância de outros homens, né? E essa ignorância, ela vira uma regra, vira silêncio e vira vício. E acho que a maioria das coisas que a gente aprende na vida tem a ver com como aquilo é introduzido pra gente. Então, por exemplo, um vício nem sempre vai ter a cara que a gente imagina, né? Tipo, nem sempre vai envolver uma substância, ou uma festa, ou um perigo aparente, né? Às vezes, um vício, né, mora num gesto mais íntimo, numa repetição silenciosa, e naquilo que inicialmente sim tem um prazer, mas a falta de informação esvazia aquilo a um ponto que vira uma fuga, que vira uma coisa automática, que vira uma coisa uma desconexão entre a cabeça e o corpo, né? Então a pessoa vai agindo e fazendo aquilo sem pensar, porque o ponto crucial que o Igor quer deixar aqui é o seguinte: depois disso, ele não lembra como é que foi, né? Se ele lembrou dessa situação outras vezes. Ele nunca falou com a mãe dele sobre isso, mas quando ele se tornou um adolescente, ele foi de fato começar a vida dele sexual com 18 anos de idade, lembrando que isso aconteceu, ele tinha 10, ele falou que ele não conseguiu, porque era tão automático ele se masturbar, que ele gostava da menina, ele estava num lugar confortável, que era na casa dele, não tinha ninguém, eles se beijavam, ele tinha muito tesão por ela, muita atração. Ela também, ela ficava excitada e tudo mais, e todas as vezes que eles tiravam a roupa toda e ele ia fazer a penetração, ele não conseguia. O pênis dele simplesmente não respondia à cabeça. E ele ficou 2 anos tentando ter uma relação sexual com penetração com essa moça que ele gostava, que ele já namorava, e ele não conseguiu. Até que ela terminou com ele por conta disso. E o pior, não vamos aqui julgar a moça, mas ela falou pra ele na época que ia terminar com ele porque ele era frouxo. E aí isso começou a acontecer com ele várias vezes na vida. Ele falou que ele se masturbava todos os dias, que ele já não sabia mais onde procurar estímulos, que ele tinha revista. Aí depois de um tempo ele começou a ter DVD, depois de um outro tempo ele começou a ver vídeos no computador, e ele sempre via, tinha vários tipos de pornôs, assim, pornografia que ele assistia e tal, até que um dia ele escreveu no Google: Como saber se eu sou viciado em pornografia? E aí ele foi lendo, e ele chegou num ponto que era: uma pessoa viciada em pornografia provavelmente é viciada em masturbação. E foi aí que ele teve um insight de que tudo aquilo que ele sentia lá
com 10 anos de idade, naquele sofá, sem nem segurar o pênis, né? O próprio pinto mesmo, assim, já era uma masturbação. E era como ele estava descobrindo o corpo dele. Mas quando ele foi falar disso com um amigo, e aquilo virou uma competição, e na sequência uma exposição carregada de ódio e vergonha, para ele isso entrou num lugar secreto. Ele nunca mais falou sobre isso com ninguém. Até ele começar a fazer terapia. O Igor falou que ele começou a fazer terapia com 30 anos de idade. Ele já era um homem que tinha feito faculdade, já tinha tido várias namoradas. Todos os namoros dele duraram pouco tempo e terminavam pela mesma questão. Falta de intimidade, o outro foi porque falta de desejo, o outro foi porque ele era frouxo. essas foram as palavras que as ex-namoradas dele, né, usaram ali pra dizer a razão do término do namoro. E ele não quer dizer com isso que a culpa é delas ou algo assim. Que também, como ele não sabia, né, como falar sobre isso ou como tratar disso, ele ficava à mercê da interpretação das namoradas que ele teve, até porque era uma coisa muito séria, né, gente? Um relacionamento que não tem uma prática sexual em que os dois se satisfazem, seja lá qual ritmo for, qual nível for, o jeito que for, realmente, essa relação não tem como caminhar por muito tempo, né? Ou é uma amizade ou é um namoro. Enfim, né, uma relação que envolve sexo, ela sempre é um outro tipo de relação. A gente pode ter vários amigos, mas dependendo do acordo, né, a gente tem um ou dois, no máximo, parceiro ali que a gente tem relação sexual. E aí, para todos os tipos de relacionamento que existe hoje, né, aberto, fechado, triângulo, quadrado, enfim. Ele não quer deixar um recado aqui moral, do tipo assim, ele sofreu e ele teve problemas. Não é isso que ele quer transmitir. O que ele quer transmitir foi que o que ele viveu foi muito traumático para ele e ele não soube resolver isso por muito tempo e ele só foi fazer terapia com 30 anos de idade porque a namorada dele na época era estudante de psicologia e falou para ele que ele tinha que fazer terapia porque aquilo não era normal. Mas ela terminou com ele. Então ele falou assim, que das 4 namoradas que ele teve, né, as 3 falaram aquelas outras coisas e essa falou isso e também foi embora. E ele começou a fazer terapia na clínica escola de uma faculdade. E aí você que está escutando, se souber de alguém que precisa fazer terapia por qualquer motivo, as faculdades elas costumam ter clínica escola, né, que são os alunos de psicologia que atendem ali e são supervisionados por professores experientes, né, mestres e doutores. É muito legal, eu acho que porque as pessoas têm a chance de fazer num lugar mais barato e também de ter certeza que é um profissional bom que pelo menos está sendo supervisionado, mesmo que não tenha tanto tempo de prática. Eu falando porque vocês sabem que eu sou psi, eu passei por isso, a gente tem supervisão, tipo 3 supervisões por semana, sabe? Então a maneira de atender e de ter alguém ajudando, orientando, que são os supervisores, ela é muito importante e infelizmente a maioria das histórias que eu já recebi aqui no podcast são de psis, né, psicólogos e pessoas que se dizem psicanalistas, não éticos mesmo com as suas práticas e que não fazem essa parte. Essa parte ela é muito importante porque nós somos seres humanos atendendo seres humanos. O supervisor é a pessoa que vai escutar o que a gente fala para perceber se a gente está se misturando com o caso, porque o intuito é que o psicólogo ajude, que o paciente evolua dentro de um processo analítico terapêutico. Então, eu indico as clínicas escola e se você tem condições de pagar, também indico que cabeleireiro, mecânico e psi tem que ser indicação de pessoas que vocês confiam. E é isso, o Igor quer deixar a história dele aqui porque ele disse que depois disso ele fez várias pesquisas na internet e tem pouquíssima coisa, né, sobre homens que falam sobre vício em masturbação e pornografia e que hoje ele pode dizer aqui e deixar aqui registrado, tá, em nome dele que ele tá falando, embora seja anônimo, que pelo menos 70% dos homens têm vício em uma das duas coisas, né, das duas práticas ou nas duas. E que isso é tão ruim para vocês quanto para as parceiras e parceiros que vocês encontram na vida. Vamos cuidar, vamos tratar, porque tem muito mais prazer para viver, né? E pra gente se conhecer e também cuidar desses traumas aí que a gente teve no decorrer da vida. É isso, gente. Reflexão sobre vícios e principalmente sobre um homem que teve a coragem de falar sobre os seus traumas. Igor, muito obrigada por estar aqui, por participar com a gente. Um abraço para você e até
a próxima história. E fiquem agora com mais um recado de uma musa aqui do podcast em homenagem ao nosso aniversário de 1 ano. Oi meninas, oi Mari, oi Keila, oi Carol. Eu tô muito feliz que vocês estão completando aniversário. Eu desejo mais muitos anos de podcast, porque eu sou uma ouvinte assídua e eu adoro ouvir vocês. Então eu tô aqui já acompanhando tudo e vou continuar, porque eu realmente gosto muito da forma que vocês contam as histórias. Espero que as pessoas mandem muitas e muitas histórias ainda, pra gente ter muito conteúdo, tá bom? Meus parabéns, continuem, muito sucesso pra vocês. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!